Se você está ouvindo esta mensagem agora, saiba de uma coisa: isso não é coincidência. Existe um motivo muito específico para você ter chegado até aqui hoje. Algo começa a se mover no momento em que você desperta e escolhe o que vai alimentar a sua mente. Muitas pessoas acordam todos os dias presas no mesmo ciclo, sem perceber que a prosperidade não começa no dinheiro, mas na consciência. E quando a consciência muda, a realidade acompanha. Se você ouvir esta mensagem por uma semana inteira, algo dentro de você vai se reorganizar. Você começará a perceber sinais, oportunidades e caminhos que sempre estiveram ali, mas que antes estavam invisíveis. Existe prosperidade chegando até você, mas ela só se manifesta para quem está preparado para recebê-la. Agora, respire fundo. Não tenha pressa. Este áudio não é para ser apenas ouvido, é para ser sentido. A prosperidade verdadeira não é um evento isolado. Ela é um estado interno que se constrói dia após dia. Quando você acorda e escolhe ouvir palavras que fortalecem sua mente, você está tomando uma decisão silenciosa que poucos têm coragem de tomar. Enquanto muitos acordam reclamando, você está aqui se alinhando com algo maior. Isso já te coloca em vantagem. Durante anos, nos ensinaram que prosperidade é apenas acumular bens, números ou status. Mas a verdadeira prosperidade começa quando você entende o seu valor, quando passa a confiar no seu processo e quando deixa de agir movido pelo medo da escassez. Pessoas prósperas não são aquelas que nunca erram, mas aquelas que não desistem de si mesmas. Elas ajustam a rota, fortalecem a mente e continuam avançando mesmo quando ninguém está olhando. Ouvir esta mensagem ao acordar é como ajustar o foco de uma lente. Aos poucos, tudo começa a fazer mais sentido. Você começa a perceber que suas escolhas importam, que suas palavras criam direção e que seus pensamentos moldam sua experiência. A mente é um campo fértil. Aquilo que você planta nela cresce, cedo ou tarde. Se você planta dúvida, colhe insegurança. Se planta clareza, colhe oportunidade. A prosperidade que você busca não está distante. Ela começa no momento em que você decide assumir responsabilidade pela sua própria energia. O que você sente logo ao acordar influencia o seu dia inteiro. Por isso, os primeiros minutos da manhã são tão poderosos. Eles definem o tom, o ritmo e a direção do que vem depois. Quando você começa o dia se conectando com uma mensagem como esta, você está dizendo ao seu subconsciente que está pronto para algo maior. Ao longo desta semana, enquanto você ouvir este áudio, perceba como sua percepção muda. Pequenos detalhes passam a chamar sua atenção. Ideias surgem com mais clareza. O medo começa a perder força. Isso não acontece por mágica. Acontece porque você está se reprogramando. A mente aprende por repetição, e cada vez que você ouve estas palavras, algo se ajusta internamente. A prosperidade verdadeira não grita, ela se constrói em silêncio. Ela nasce da disciplina mental, da constância e da confiança no próprio caminho. Você não precisa correr atrás dela com ansiedade, precisa apenas se alinhar com ela. Quando você muda por dentro, o mundo responde por fora. Continue ouvindo. Permita-se estar presente. Esta é apenas a primeira etapa de um processo que pode transformar profundamente a forma como você enxerga sua vida, suas oportunidades e o seu futuro. A prosperidade começa agora, no instante em que você escolhe permanecer aqui e seguir ouvindo. Enquanto você continua ouvindo, permita que essas palavras encontrem espaço dentro de você. Não há nada que você precise fazer além de estar aqui, consciente, receptivo. A prosperidade começa quando você para de lutar contra o fluxo da vida e passa a caminhar com ele. Muitas pessoas passam anos tentando controlar tudo, sem perceber que o excesso de controle nasce do medo, e o medo é o maior bloqueio da prosperidade. Quando você solta a necessidade de controlar cada resultado, algo curioso acontece. As oportunidades começam a surgir com mais naturalidade. Existe uma diferença profunda entre desejar prosperidade e estar preparado para vivê-la. Desejar é comum, quase todos desejam. Estar preparado é raro. Estar preparado significa alinhar pensamentos, emoções e atitudes com aquilo que você quer experimentar.
Significa parar de se sabotar com crenças antigas, com histórias que não servem mais, com padrões herdados de escassez. Você não é o seu passado. Você é a consciência que observa o passado e escolhe algo diferente a partir de agora. Ao ouvir este áudio por uma semana, você começa a quebrar um padrão silencioso que prende muitas pessoas. O padrão de acordar já cansado da própria vida. Perceba quantas vezes você já acordou pensando nos problemas antes mesmo de sair da cama. Isso vai, aos poucos, sendo substituído por um estado diferente, um estado de presença, um estado de abertura, e esse estado é terreno fértil para a prosperidade se manifestar. Prosperidade não é apenas receber, é também permitir. Permitir que coisas boas aconteçam sem culpa. Permitir que o dinheiro circule sem medo. Permitir que você cresça sem se sentir menor por isso. Muitas pessoas bloqueiam a própria prosperidade porque, lá no fundo, acreditam que não merecem. Essa crença não nasce com você, ela é aprendida. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser ressignificado. Cada vez que você escuta esta mensagem, você envia um sinal claro para o seu subconsciente. Eu estou pronto para mudar. Eu estou disposto a ver a vida de outra forma. E o subconsciente responde. Ele começa a reorganizar prioridades, percepções e comportamentos. Você passa a agir com mais clareza, mesmo sem perceber. Suas decisões se tornam mais conscientes. Seus impulsos mudam, e isso altera completamente os resultados que você experimenta. A verdadeira prosperidade começa quando você entende que não precisa competir com ninguém. Não existe escassez no seu caminho. Existe alinhamento ou desalinhamento. Quando você se alinha com aquilo que faz sentido para você, as portas certas se abrem. Nem sempre imediatamente, mas no tempo exato. A ansiedade quer tudo agora. A prosperidade trabalha com constância. Observe como a sua respiração fica mais tranquila enquanto você escuta. Isso é um sinal de que seu corpo reconhece a segurança dessas palavras. Segurança é essencial para prosperar. Um sistema nervoso em estado de alerta constante não consegue criar, planejar ou crescer. Ao ouvir este áudio ao acordar, você ensina ao seu corpo que não há perigo iminente, que é possível construir com calma, foco e confiança. Prosperidade também é saber esperar sem desistir. É continuar mesmo, quando os resultados ainda não são visíveis. É entender que o invisível sempre precede o visível. Assim como uma semente cresce no escuro antes de romper a terra, seus resultados estão se formando antes de aparecerem. Confie no processo. Confie no tempo. Confie em você. Você não chegou até aqui por acaso. Existe uma inteligência maior conduzindo encontros, decisões e caminhos. Quanto mais você se alinha com essa inteligência, mais leve a vida se torna. Menos resistência, mais fluidez. Menos medo, mais clareza. Menos esforço forçado, mais ação inspirada. Continue ouvindo esta mensagem nos próximos dias. Deixe que ela se torne parte da sua rotina, do seu despertar, da sua forma de iniciar o dia. Pequenas mudanças feitas de forma consistente criam transformações profundas. A prosperidade que você busca começa a se revelar quando você decide permanecer nesse caminho, mesmo sem garantias visíveis, apenas com a certeza interna de que algo está se ajustando. Diga silenciosamente para si mesmo: eu estou aberto à prosperidade. Eu permito que o melhor aconteça. Eu confio no meu caminho. Essas palavras, quando sentidas, não apenas ditas, criam movimento. E o movimento cria novas possibilidades. Permaneça presente. Este momento é mais importante do que parece. Quando você escolhe ouvir uma mensagem como esta logo ao acordar, você está redefinindo a forma como se relaciona com o próprio tempo. Em vez de começar o dia reagindo ao mundo, você começa criando o seu estado interno. E isso muda tudo. Pessoas verdadeiramente prósperas não vivem reagindo, elas vivem escolhendo. Escolhem como pensar, como sentir e como agir, mesmo diante de desafios. Ao longo da vida, muitas crenças vão sendo acumuladas sem que você perceba. Frases ouvidas na infância, experiências mal interpretadas, frustrações não resolvidas. Tudo isso se transforma em filtros invisíveis que distorcem a realidade. Você pode até trabalhar duro, mas se esses filtros continuarem ativos, a prosperidade parece sempre distante.
Ouvir este áudio repetidamente é uma forma suave e eficaz de dissolver esses filtros um a um. Existe uma relação direta entre clareza e prosperidade. Quando a mente está confusa, as decisões também ficam. Quando a mente se organiza, o caminho se abre. Não é que os problemas desapareçam, é que você passa a enxergá-los de outra perspectiva. Soluções que antes pareciam impossíveis começam a surgir com mais naturalidade. Ideias simples, mas eficazes, começam a aparecer no seu cotidiano. A prosperidade verdadeira não exige que você se torne outra pessoa. Ela pede apenas que você se torne mais consciente de quem você já é. Muitos tentam imitar modelos externos de sucesso, sem perceber que cada caminho é único. Quando você para de se comparar e começa a se alinhar com seus próprios valores, algo poderoso acontece. Você começa a atrair situações compatíveis com a sua essência. Enquanto você escuta, talvez perceba uma sensação de tranquilidade se espalhando. Isso não é apenas relaxamento, é alinhamento. Um estado interno alinhado cria decisões mais firmes, ações mais consistentes e resultados mais duradouros. Prosperidade não se constrói em picos emocionais, mas em estados estáveis de confiança e clareza. O hábito de ouvir este áudio por uma semana cria um novo ponto de referência interno. Aos poucos, você deixa de aceitar menos do que merece, passa a estabelecer limites mais claros, a valorizar mais o seu tempo, a respeitar sua própria energia. E essas mudanças internas começam a se refletir externamente nas oportunidades que surgem e nas escolhas que você faz. Muitas pessoas acreditam que precisam mudar tudo de uma vez para prosperar. Isso gera pressão, ansiedade e frustração. A verdade é que as maiores transformações acontecem de forma gradual. Um pensamento diferente hoje, uma escolha mais consciente amanhã, uma atitude alinhada no dia seguinte. É assim que a prosperidade se constrói, passo a passo. Ao acordar e ouvir esta mensagem, você está treinando sua mente para buscar significado em vez de escassez. Onde antes havia preocupação, começa a surgir compreensão. Onde antes havia pressa, surge presença. Esse novo ritmo interno é essencial para sustentar prosperidade a longo prazo. Nada que cresce rápido demais se sustenta sem base. A prosperidade também está ligada à capacidade de receber ajuda, receber oportunidades, receber reconhecimento. Muitas pessoas bloqueiam isso por orgulho ou medo de depender dos outros. Mas receber não é fraqueza, é equilíbrio. A vida funciona em ciclos de dar e receber. Quando você aceita receber, o fluxo se restabelece. Observe como, ao longo dos dias, você começa a perceber pequenas mudanças no seu comportamento. Talvez você se sinta mais confiante ao tomar decisões, talvez se sinta menos reativo diante de situações difíceis. Essas mudanças são sinais claros de que algo está se reorganizando internamente. E o que se reorganiza por dentro, inevitavelmente se manifesta por fora. Continue ouvindo. Continue se permitindo esse espaço diário de alinhamento. A prosperidade não é um destino distante. Ela é um caminho que se constrói a cada escolha consciente. Você está no processo. E isso por si só já é um sinal de prosperidade em movimento. Há algo importante que poucas pessoas percebem. Prosperidade não começa no que você faz. Começa no que você acredita ser possível para você. Durante muito tempo, talvez você tenha se acostumado a viver em modo de sobrevivência, resolvendo urgências, apagando incêndios, adiando sonhos. Isso se torna um padrão tão comum que parece normal, mas não é. E quando você escuta mensagens como esta de forma consistente, esse padrão começa a ser questionado silenciosamente dentro de você. Ao ouvir esta mensagem todos os dias por uma semana, você não está apenas absorvendo palavras, está criando um novo diálogo interno. A forma como você fala consigo mesmo determina a forma como você se posiciona no mundo. Quando o diálogo interno é de dúvida, o mundo responde com obstáculos. Quando o diálogo interno é de clareza e confiança, o mundo começa a responder com oportunidades. Existe uma diferença enorme entre desejar prosperidade e se sentir preparado para ela. Muitas pessoas dizem querer mais, mas internamente sentem medo da responsabilidade que vem junto. Prosperar exige maturidade emocional.
Exige saber lidar com escolhas, com consequências, com crescimento. Este áudio trabalha exatamente nesse ponto. Fortalecer você por dentro para que, quando as oportunidades surgirem, você esteja pronto para sustentá-las. Talvez você comece a notar que certas preocupações perdem força. Pensamentos repetitivos que antes dominavam sua mente começam a se dissolver. Isso acontece porque sua atenção está sendo redirecionada. Onde a atenção vai, a energia segue. Ao direcionar sua atenção para ideias de expansão, significado e propósito, você naturalmente enfraquece padrões de escassez. Prosperidade também é saber reconhecer valor. Valor no seu tempo, no seu conhecimento, na sua presença. Quando você passa a se valorizar de verdade, decisões difíceis se tornam mais fáceis. Você deixa de aceitar menos do que merece, deixa de permanecer em situações que drenam sua energia e começa a escolher ambientes que favorecem o seu crescimento. Não se trata de pensamento mágico, trata-se de coerência interna. Uma mente coerente cria ações coerentes. Ações coerentes geram resultados coerentes. Quando você acorda e começa o dia ouvindo uma mensagem que reforça essa coerência, todo o resto do dia passa a se organizar em torno disso. Pequenas decisões mudam, atitudes sutis se ajustam e o impacto acumulado disso é profundo. É comum que no início você não perceba grandes mudanças externas. E tudo bem. As maiores transformações acontecem primeiro no invisível. É como uma semente que germina debaixo da terra antes de romper a superfície. Se você interrompe o processo cedo demais, acha que nada está acontecendo. Mas se você persiste, o crescimento se torna inevitável. Durante essa semana de escuta, permita-se observar seus pensamentos sem julgamento. Apenas note. Note como você reage às situações, como interpreta os acontecimentos, como fala consigo mesmo. Essa observação consciente já é um passo enorme em direção à prosperidade, porque tira você do piloto automático. A verdadeira prosperidade não é apenas financeira, embora ela inclua o aspecto material. Ela envolve clareza mental, equilíbrio emocional e sensação de propósito. Quando esses pilares estão alinhados, o dinheiro deixa de ser uma fonte constante de preocupação e passa a ser uma consequência natural das suas escolhas. Continue se permitindo esse espaço, não apresse o processo. Cada dia de escuta reforça uma base interna mais sólida, e uma base sólida sustenta qualquer tipo de crescimento. Você está construindo algo duradouro, algo que não depende de motivação momentânea, mas de alinhamento profundo. Se, em algum momento, você sentir resistência ao ouvir, saiba que isso também faz parte. Resistência é sinal de mudança. Significa que antigos padrões estão sendo confrontados. Em vez de parar, continue. A clareza vem logo depois da resistência. Siga ouvindo. Siga se alinhando. A prosperidade que você busca começa a fazer sentido quando você se torna alguém capaz de reconhecê-la, recebê-la e mantê-la. Com o passar dos dias, algo sutil começa a acontecer. Você passa a perceber que sua forma de reagir às situações muda antes mesmo de você se dar conta disso. Aquilo que antes provocava ansiedade, agora gera reflexão. Aquilo que antes parecia um problema insolúvel, começa a ser visto como um ajuste necessário. Isso é sinal de maturidade interna. Prosperidade exige esse nível de consciência, porque ela não se sustenta em uma mente instável. Ao ouvir esta mensagem de forma repetida, você começa a entender que não precisa controlar tudo para prosperar. Muitas vezes, o excesso de controle nasce do medo de perder, e o medo de perder nasce da crença de que você não é capaz de reconstruir. Quando essa crença começa a se dissolver, você se torna mais leve, mais estratégico e mais confiante. Pessoas prósperas não vivem tensas, vivem atentas. Existe uma força poderosa na constância. Ouvir esta mensagem por uma semana cria um ritmo interno diferente. Seu cérebro aprende a operar em outro estado emocional logo ao acordar. Em vez de urgência, clareza. Em vez de escassez, possibilidade. Em vez de pressão, direção. Isso muda completamente a forma como você se move ao longo do dia. Você pode começar a notar que ideias surgem com mais facilidade.
Não ideias grandiosas e distantes, mas ideias práticas, aplicáveis, possíveis. Prosperidade raramente chega como um grande evento repentino. Ela se constrói a partir de decisões simples, tomadas de forma consistente. Quando sua mente está organizada, essas decisões ficam evidentes. Ao longo da vida, muitas pessoas aprendem a se conformar, aprendem a reduzir expectativas para evitar frustrações. Mas essa redução constante cria uma vida pequena demais para o potencial que existe dentro delas. Este áudio não é sobre criar expectativas irreais, é sobre expandir a sua visão do que é possível quando você se alinha com quem você realmente é. Prosperar também significa aprender a esperar com confiança, não aquela espera ansiosa que corrói por dentro, mas uma espera consciente, ativa, confiante. Você faz o que precisa ser feito e confia que os resultados virão no tempo certo. Essa postura muda completamente a forma como a vida responde a você. Enquanto você escuta, perceba como o seu corpo reage. A respiração se ajusta, os ombros relaxam, a mente desacelera. O estado interno influencia diretamente a qualidade das suas ações. Uma mente calma enxerga soluções que uma mente agitada ignora. Prosperidade nasce nesse espaço de calma e presença. Talvez você perceba que começa a se afastar naturalmente de conteúdos, conversas e ambientes que drenam sua energia. Isso não é isolamento, é seleção consciente. Pessoas prósperas protegem sua mente porque entendem o valor dela. Você começa a escolher melhor onde coloca sua atenção, seu tempo e sua energia. Este processo não exige esforço extremo, exige compromisso. Compromisso com você, com sua evolução e com a vida que você deseja construir. Ao acordar e ouvir esta mensagem, você reafirma esse compromisso diariamente. Isso cria uma identidade interna diferente. E quando a identidade muda, os resultados seguem. Continue ouvindo com presença. Cada repetição aprofunda o efeito. Cada manhã fortalece a base. Você está se tornando alguém que entende a prosperidade não como um acaso, mas como um reflexo direto de quem você escolhe ser todos os dias. Em algum momento desse processo, você começa a perceber que a prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser algo familiar. Não porque tudo se resolveu de repente, mas porque a sua relação com a vida mudou. Você para de se sentir constantemente em falta e começa a agir a partir de um lugar de suficiência. Esse é um dos maiores sinais de transformação interna. Quando a sensação de escassez se dissolve, as decisões ficam mais claras e menos carregadas de medo. Você entende pouco a pouco que não precisa provar nada para ninguém. Prosperidade verdadeira não nasce da comparação, nasce da coerência. Cada pessoa tem seu próprio ritmo, sua própria trajetória. E quando você respeita isso, a ansiedade perde força. Você passa a agir com mais precisão, porque não está reagindo à pressa dos outros, mas ouvindo a sua própria direção. Ao ouvir esta mensagem repetidamente, você começa a reconhecer padrões antigos que antes passavam despercebidos. Padrões de autossabotagem, de dúvida, de adiamento. E o simples fato de reconhecê-los já enfraquece o poder que tinham sobre você. Consciência é libertação. Aquilo que é visto com clareza não controla mais em silêncio. Prosperidade também é aprender a dizer não. Não a distrações que te afastam do que importa. Não a compromissos que drenam sua energia. Não a pensamentos que te diminuem. Cada não bem colocado abre espaço para um sim mais alinhado. E quanto mais alinhado você está, mais naturalmente as oportunidades certas começam a aparecer. Talvez você note que sua relação com o dinheiro começa a mudar. Não apenas no quanto você tem, mas em como você pensa sobre ele. O dinheiro deixa de ser uma fonte constante de tensão e passa a ser visto como uma ferramenta. Uma ferramenta que responde à clareza, à organização e ao valor que você entrega ao mundo. Quando você entende isso, a culpa e o medo associados ao dinheiro começam a perder espaço. Durante essa semana de escuta, é importante que você se permita confiar no processo. Nem tudo precisa fazer sentido imediatamente. Algumas mudanças são sutis demais para serem medidas no curto prazo, mas profundas demais para serem ignoradas no longo prazo. Persistir é um sinal de maturidade interna, e maturidade atrai prosperidade.
Você pode começar a sentir um desejo maior por ordem. Ordem nos pensamentos, nos ambientes, nas escolhas. Isso não é por acaso. A mente busca refletir externamente aquilo que está sendo organizado por dentro. Quando você organiza seu espaço, organiza também suas decisões. E decisões organizadas constroem uma vida mais estável e próspera. Ao acordar e ouvir esta mensagem, você está criando um ritual silencioso de fortalecimento interno. Rituais moldam identidade. Identidade molda comportamento. Comportamento molda resultados. Essa sequência é simples, mas poderosa. E ela funciona independentemente do ponto em que você esteja agora. Não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é a direção que você escolhe a partir deste momento. Prosperidade não exige perfeição. Exige presença e constância. Cada dia de escuta reforça essa direção. Cada manhã reafirma esse compromisso. Siga ouvindo. Siga se permitindo esse espaço de alinhamento. A prosperidade que você busca começa a se manifestar quando você deixa de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. Existe um ponto em que você percebe que não está mais apenas buscando prosperidade. Você está se tornando alguém próspero por dentro. E essa mudança é silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente transformadora. Você começa a agir com mais intenção, a falar com mais consciência e a escolher com mais sabedoria. A vida passa a responder de forma diferente porque você passou a se posicionar de forma diferente. Ao ouvir esta mensagem diariamente, você fortalece uma confiança que não depende de resultados imediatos. Essa confiança nasce da clareza interna. Você sabe que está fazendo o que precisa ser feito, mesmo que os frutos ainda não estejam totalmente visíveis. Pessoas verdadeiramente prósperas entendem que o processo é tão importante quanto o resultado e, por isso, não desistem no meio do caminho. Você começa a notar que o medo do futuro diminui. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque passa a confiar mais na sua capacidade de lidar com o que vier. Prosperidade não é ausência de desafios. É a certeza de que você consegue atravessá-los sem perder a si mesmo. Essa certeza muda completamente a forma como você encara as decisões do dia a dia. Talvez você perceba que se torna mais seletivo com aquilo que consome mentalmente. Notícias, conversas, conteúdos e até pensamentos passam a ser filtrados. Isso não é fuga da realidade, é inteligência emocional. Uma mente sobrecarregada não constrói nada sólido. Uma mente clara constrói caminhos. Prosperidade também se manifesta quando você aprende a celebrar pequenas vitórias. Cada avanço, por menor que pareça, fortalece a sua confiança interna. Quando você reconhece o próprio progresso, envia uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Você está no caminho certo. Isso cria um ciclo positivo de ação e resultado. Ao longo dessa semana de escuta, você pode perceber que começa a surgir um senso maior de propósito. Não necessariamente algo grandioso ou definitivo, mas uma sensação de direção. Você sabe melhor o que não quer, e isso já é um passo enorme para descobrir o que realmente quer. Clareza elimina desperdício de energia. É importante entender que prosperidade não se constrói no excesso, mas no equilíbrio. Equilíbrio entre ação e descanso, entre foco e flexibilidade, entre ambição e gratidão. Quando esses elementos se alinham, a vida flui com menos resistência. Este áudio ajuda exatamente a criar esse alinhamento interno. Você começa a confiar mais na sua intuição. Decisões que antes pareciam confusas passam a fazer sentido. Isso acontece porque a mente deixa de estar constantemente em estado de alerta e passa a operar em um estado de presença. Intuição só é ouvida quando há silêncio interno suficiente. Continue ouvindo com atenção. Permita que essas palavras façam parte da sua rotina matinal. Não subestime o poder da repetição consciente. Cada dia reforça uma base interna mais firme, mais confiante e mais alinhada com a prosperidade que você deseja viver. Você está construindo algo que vai além de resultados imediatos. Está construindo uma forma de estar no mundo. E quando a forma muda, o conteúdo da vida muda junto. Com o passar dos dias, algo sutil começa a acontecer dentro de você. A pressa diminui. A ansiedade já não dita mais o ritmo das suas decisões. Você entende que tudo o que é sólido precisa de tempo para se estruturar.
E essa compreensão traz uma paz que não depende de circunstâncias externas. Prosperidade verdadeira começa quando você para de lutar contra o tempo e passa a caminhar com ele. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Essa libertação é poderosa. Grande parte do cansaço emocional vem da tentativa constante de validação externa. Quando isso se dissolve, sobra energia para criar, planejar e agir com mais consciência. Pessoas prósperas não vivem para impressionar, vivem para construir. Ao ouvir esta mensagem repetidamente, você começa a reprogramar a forma como reage aos desafios. Situações que antes geravam tensão, agora são encaradas como ajustes de rota. Você entende que obstáculos não são sinais de fracasso, mas convites ao aprimoramento. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a sua relação com o esforço. A prosperidade também se revela na forma como você passa a se tratar. O diálogo interno se torna mais respeitoso, mais paciente e mais encorajador. Você deixa de se punir por erros passados e começa a aprender com eles. Uma mente que se respeita cria um ambiente interno favorável ao crescimento. Existe um poder silencioso na constância. Ouvir esta mensagem todos os dias cria uma base emocional estável, mesmo quando o mundo ao redor parece instável. Essa estabilidade é um dos pilares da prosperidade. Quem se mantém firme por dentro não se perde por fora. Você começa a notar oportunidades onde antes só via limitações. Não porque o mundo mudou, mas porque a sua percepção mudou. A prosperidade começa na forma como você enxerga possibilidades. Quando a mente se expande, o campo de ação também se expande. Talvez você perceba que começa a agir com mais responsabilidade sobre suas escolhas. Não por medo, mas por consciência. Você entende que cada decisão, por menor que seja, contribui para a direção da sua vida. Essa consciência gera autonomia, e autonomia é um sinal claro de prosperidade interna. Com o tempo, você deixa de buscar atalhos. A pressa por resultados imediatos perde força, dando lugar a uma construção consistente. Prosperidade duradoura não nasce do impulso, nasce da clareza e da disciplina emocional. Este áudio reforça essa compreensão dia após dia. Continue permitindo que essas palavras façam parte do seu cotidiano, não como algo externo, mas como um lembrete interno da pessoa que você está se tornando. A prosperidade que você busca começa a se revelar quando você se compromete com esse processo. Em algum momento dessa jornada, você percebe que a prosperidade deixa de ser apenas um objetivo distante e passa a ser um estado interno em construção. Você não está mais esperando que algo externo aconteça para se sentir confiante. A confiança nasce do compromisso diário com a sua própria evolução. Esse é um ponto de virada silencioso, mas extremamente poderoso. Você começa a entender que dinheiro, oportunidades e reconhecimento são consequências naturais de uma mente alinhada. Quando seus pensamentos, emoções e ações caminham na mesma direção, a vida responde com mais fluidez. Nada parece forçado. As decisões se tornam mais claras porque você já não age a partir do medo ou da escassez, mas a partir da consciência. Ao ouvir esta mensagem por uma semana, você treina sua mente para sair do modo reativo. Em vez de responder automaticamente aos estímulos do dia, você passa a escolher como reagir. Essa escolha consciente é uma das maiores expressões de prosperidade. Quem controla suas reações controla sua energia. E quem controla sua energia direciona seus resultados. Você começa a se libertar da comparação. Percebe que cada pessoa está em um momento diferente do próprio caminho. Essa libertação traz leveza. A comparação constante drena foco, motivação e clareza. Quando você se concentra no seu próprio progresso, sua energia se multiplica. Prosperidade também se manifesta quando você aprende a dizer não ao que não está alinhado com seus valores. Isso inclui compromissos, hábitos e até pensamentos. Cada não consciente abre espaço para um sim mais verdadeiro. Esse ajuste fino na sua vida cria ordem, e onde há ordem, a prosperidade encontra espaço para crescer. Você pode notar que sua relação com o dinheiro começa a mudar. Não apenas no desejo de tê-lo, mas na forma como você pensa sobre ele. O dinheiro deixa de ser uma fonte de tensão e passa a ser visto como uma ferramenta. Essa mudança de percepção reduz bloqueios internos
e cria uma relação mais saudável com a abundância. Existe uma força enorme em quem age com calma e constância. Enquanto muitos desistem ao primeiro sinal de dificuldade, você segue ajustando, aprendendo e avançando. Essa postura é rara e extremamente valiosa. Prosperidade não é sobre velocidade, é sobre direção e permanência. Ao manter essa escuta diária, você reforça uma identidade mais segura e centrada. Você passa a se reconhecer como alguém capaz de construir, sustentar e expandir. Essa autoimagem influencia diretamente suas escolhas, seus comportamentos e os resultados que você atrai. Continue ouvindo com presença. Cada palavra atua como um lembrete do caminho que você está trilhando. Existe um momento em que você percebe algo sutil, mas transformador. A ansiedade começa a diminuir. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você deixou de enxergá-los como ameaças. Você passa a vê-los como ajustes naturais do caminho. Essa mudança de percepção altera completamente sua experiência de vida. A prosperidade começa a se manifestar primeiro como paz interna, depois como clareza, e só então como resultado material. Ao longo dessa semana, ouvindo esta mensagem, sua mente vai se acostumando a um novo padrão, um padrão mais calmo, mais confiante, mais estratégico. Você deixa de agir por impulso e começa a agir por intenção. Pessoas prósperas não vivem apagando incêndios emocionais. Elas constroem estruturas internas que as mantêm firmes, mesmo quando algo sai do previsto. Você começa a perceber que muitas oportunidades sempre estiveram ao seu redor, mas antes passavam despercebidas. Quando sua mente está presa à escassez, ela filtra o mundo de forma limitada. Quando sua mente se abre para a prosperidade, ela passa a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. Nada mudou fora. Quem mudou foi você. Esse processo não é mágico, é mental. A forma como você pensa determina o tipo de ação que você toma. A ação determina os resultados que você colhe, e os resultados reforçam ainda mais a identidade que você constrói. É um ciclo. Por isso, ouvir esta mensagem repetidamente cria um novo ciclo, mais alinhado com crescimento e abundância. Você também começa a confiar mais em si mesmo. A dúvida constante dá lugar a uma sensação de preparo. Mesmo sem ter todas as respostas, você sente que consegue lidar com o que vier. Essa autoconfiança silenciosa é uma das bases da prosperidade verdadeira. Quem confia em si não se paralisa diante das decisões. Sua comunicação melhora. Você passa a se expressar com mais clareza e firmeza. As pessoas sentem isso. Prosperidade também é relacional. O modo como você se posiciona influencia como o mundo responde a você. Quando há clareza interna, há respeito externo. Você percebe que prosperar não é acumular, é fluir. Segurar demais gera estagnação. Compartilhar, contribuir e circular energia cria expansão. Isso não significa agir de forma irresponsável, mas agir com consciência. Quanto mais equilibrada é sua relação com dar e receber, mais natural se torna o fluxo da abundância. Com o tempo, você passa a se sentir menos dependente da validação externa. O aplauso deixa de ser uma necessidade. Você sabe quem está se tornando, independentemente de quem reconhece isso agora. Essa maturidade emocional libera uma quantidade enorme de energia mental, que antes era desperdiçada tentando agradar ou provar algo. Continue ouvindo com atenção. Este processo está se consolidando dentro de você, mesmo que ainda não seja totalmente visível. A prosperidade começa no invisível. Chega um ponto em que você percebe que sua relação com o tempo também muda. Você deixa de sentir que está sempre atrasado, correndo ou devendo algo ao mundo. Surge uma sensação de presença. Você começa a viver mais no agora, tomando decisões com base no que realmente importa e não apenas reagindo à pressão externa. Essa mudança traz eficiência, foco e, naturalmente, melhores resultados. Ao manter esse hábito de escuta diária, sua mente se fortalece contra distrações inúteis. Você passa a escolher melhor onde investe sua atenção. Prosperidade exige foco, porque energia dispersa não constrói nada sólido. Quando você direciona sua atenção com intenção, cada ação passa a ter mais impacto. Você começa a compreender
que disciplina não é rigidez, é respeito por si mesmo. Não se trata de se punir, mas de se alinhar com aquilo que você diz que quer. Essa coerência interna gera confiança própria. E quando você confia em si, o mundo responde de forma diferente. Sua tolerância à frustração aumenta. Pequenos contratempos deixam de ter poder sobre seu estado emocional. Você aprende a ajustar a rota sem abandonar o caminho. Essa habilidade é essencial para qualquer pessoa que deseja prosperar de forma consistente. Não é sobre não cair, é sobre levantar com mais consciência. Existe também uma mudança na forma como você lida com escolhas financeiras. Você passa a decidir com mais clareza e menos impulso. Não porque tenha mais dinheiro, mas porque tem mais controle interno. Prosperidade começa com controle emocional, não com números na conta. Você começa a perceber padrões que antes se repetiam sem que você entendesse o motivo. Situações semelhantes, resultados semelhantes, frustrações semelhantes. Agora, com mais consciência, você identifica onde precisa ajustar sua postura, suas crenças ou suas ações. Esse nível de percepção acelera o crescimento. Ouvir esta mensagem por uma semana não te transforma em outra pessoa. Ela te devolve a versão mais alinhada de quem você sempre foi. Aquela versão que age com intenção, que pensa com clareza e que não se sabota por medo ou dúvida excessiva. Você sente menos necessidade de provar algo. Sua energia se volta para construir. E construir exige paciência, visão e constância. Prosperidade não é barulho, é estrutura. Ela cresce no silêncio, no compromisso diário, na decisão de continuar mesmo quando ninguém está olhando. Permaneça nesse processo. Cada repetição aprofunda o efeito. Em determinado momento, você percebe que a prosperidade começa a se refletir também na forma como você cuida de si. Seu sono melhora, sua respiração fica mais consciente, sua mente menos sobrecarregada. Isso acontece porque você não está mais vivendo em estado constante de alerta. Quando a mente entende que existe direção e propósito, o corpo responde com equilíbrio. Você passa a reconhecer o valor do silêncio. Nem tudo precisa de resposta imediata. Nem toda provocação exige reação. Essa maturidade emocional preserva sua energia e aumenta sua capacidade de pensar com clareza. Pessoas prósperas sabem quando agir e quando esperar. Ao longo desse processo, você percebe que muitos dos seus limites não eram reais. Eram apenas histórias repetidas por muito tempo. Quando essas histórias perdem força, novas possibilidades surgem. Você se permite tentar, ajustar e crescer, sem carregar o peso da culpa ou do medo do erro. Sua percepção sobre sucesso também amadurece. Sucesso deixa de ser comparação e passa a ser alinhamento. Alinhamento entre quem você é, o que você faz e o impacto que você gera. Quando existe alinhamento, a prosperidade se sustenta. Você começa a agir com mais responsabilidade emocional. Em vez de culpar circunstâncias ou pessoas, você assume o papel de protagonista. Essa mudança é libertadora. Assumir responsabilidade não é se punir, é assumir poder sobre a própria trajetória. As decisões se tornam mais simples, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você sabe o que não quer mais carregar. Clareza elimina excessos, e eliminar excessos abre espaço para o essencial. Existe uma tranquilidade nova em seguir o próprio ritmo. Você não precisa correr para provar nada. Cada passo tem intenção, cada escolha tem consciência. Esse ritmo sustentável é o que permite prosperar sem esgotamento. Continue permitindo que essa mensagem atue em você. Mesmo quando parecer apenas uma escuta, algo profundo está se reorganizando. À medida que esse estado se consolida, você começa a perceber algo sutil, porém decisivo. Sua mente já não busca a validação externa com a mesma intensidade. A necessidade de aprovação diminui porque a referência passa a vir de dentro. Você sabe quando está alinhado, sabe quando uma decisão faz sentido, mesmo que ninguém esteja olhando. Essa autonomia interna é um dos sinais mais claros de prosperidade real. Você passa a ouvir mais a própria intuição, não como algo místico ou impulsivo, mas como uma leitura refinada da sua experiência. A intuição surge quando mente e emoção estão organizadas. Ela não grita, ela orienta.
E quanto mais você confia nesse direcionamento silencioso, menos energia desperdiça em caminhos que não são seus. Com o tempo, você percebe que prosperidade também é saber dizer não. Não para o que te afasta do seu centro, não para o que drena sua energia, não para o que te puxa de volta para versões antigas. Cada não consciente fortalece um sim mais verdadeiro, e esses sims constroem uma vida mais coerente, mais leve e mais consistente. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas obstáculos, não porque tudo mudou fora, mas porque sua forma de interpretar mudou. A mente clara transforma problemas em ajustes, desafios em aprendizado, erros em dados. Essa capacidade de interpretação é o que diferencia quem cresce de quem apenas reage. Existe uma confiança tranquila se formando. Não é euforia, não é excesso de otimismo. É uma confiança que nasce do entendimento de que você consegue lidar com o que vier. Essa confiança reduz o medo do futuro, porque você não depende mais de controle absoluto, depende da sua capacidade de adaptação consciente. Você também começa a se relacionar de forma diferente com o dinheiro, com o trabalho, com seus objetivos. Eles deixam de ser fontes de ansiedade e passam a ser ferramentas de construção. Prosperidade não é acumular, é saber administrar. Administrar tempo, energia, foco e escolhas. A clareza que se instala dentro de você começa a refletir nas suas ações diárias. Você organiza melhor seu dia, prioriza melhor suas tarefas, escolhe melhor suas batalhas. Pequenos ajustes geram grandes impactos quando vem de um estado interno alinhado. Você percebe que não precisa mais se comparar. A comparação perde força quando você entende seu próprio caminho. Cada pessoa tem um ritmo, uma história, um ponto de partida. A prosperidade verdadeira respeita isso. Ela não exige pressa, exige constância. E enquanto você permanece nesse estado, algo importante acontece. Você começa a confiar no processo. Confiar não como quem espera passivamente, mas como quem sabe que cada passo consciente constrói algo sólido. Essa confiança sustenta sua disciplina, sua paciência e sua visão de longo prazo. Permaneça ouvindo, permitindo que cada ideia encontre espaço dentro de você. A transformação continua acontecendo, mesmo quando parece silenciosa. E enquanto esse estado interno se aprofunda, você começa a perceber que não há mais necessidade de provar nada para ninguém. A verdadeira prosperidade não pede palco, não pede aplausos. Ela se sustenta em silêncio. Você sente quando está no caminho certo, quando suas escolhas estão alinhadas com quem você se tornou. Essa sensação é estável. Não depende do humor do dia, nem das circunstâncias externas. Você entende que cada pensamento mais claro, cada emoção mais organizada e cada decisão consciente constrói uma base que ninguém pode tirar de você. A vida passa a ser vivida com mais intenção e menos reatividade. Você responde ao mundo a partir de um centro firme, e isso muda completamente a forma como as oportunidades se aproximam de você. O futuro deixa de ser um lugar ameaçador e passa a ser um espaço de construção. Você já não se pergunta se é capaz. Você sabe que está se preparando todos os dias internamente para sustentar aquilo que deseja viver. E essa preparação é o que faz toda a diferença. Prosperidade não acontece por acaso. Ela nasce de um estado mental que aprende a pensar com direção, a sentir com equilíbrio e a agir com consciência. Permita que essa clareza permaneça com você após o fim desta mensagem. Leve esse estado para as próximas decisões, para as próximas conversas, para os próximos passos. Não como uma cobrança, mas como um lembrete silencioso da força que existe dentro de você e que agora começa a se manifestar com mais estabilidade. Se esta mensagem fez sentido para você, se trouxe paz, direção ou clareza, inscreva-se no canal Vozes da Prosperidade. Ative o sininho para receber os próximos conteúdos e continuar fortalecendo sua mentalidade todos os dias. Deixe também um comentário dizendo o que mais tocou você nesta mensagem. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir esse conteúdo agora. Cada curtida, cada inscrição e cada comentário fortalecem esse espaço de consciência e crescimento. Que este seja o início
ou a continuação de um ciclo mais lúcido, mais equilibrado e verdadeiramente próspero na sua vida.